O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília entrevistam hoje o cineasta Vladimir Carvalho. Vladimir, a gente estava no primeiro bloco comentando a respeito, né, da nossa preocupação em desenvolver o nosso mercado interno de cinema e esquecer um pouco, né, essa coisa de exterior, de exportação, de dólar, né, que às vezes isso também pode ser enganoso, né? As pessoas também perdem muito tentando investir no mercado americano, no mercado europeu, que está tudo cheio. E hoje também eles estão com sérias dificuldades econômicas, eu nem sei se eles vão poder absorver essa nossa exportação. Não, sem dúvida. Esse foi, como eu já tive a ocasião de dizer, a luta foi assim, a peça de resistência do chamado cinema novo, né, que criou essa mentalidade, essa força, essa intenção de nos voltarmos para um cinema nacional, e que, ao mesmo tempo, pudesse ter, naturalmente, os grandes temas da condição humana, universal, etc. E tal. Acontece que eu continuo a achar que o Brasil ainda é um país com um resquício, com esse ranço do colonialismo, do velho colonialismo cultural, da ideologia importada, etc. No caso, por exemplo, você tinha mencionado a Índia, a China, etc. No caso da Índia, que tem uma produção extraordinária, de coisa de 1000 filmes por ano, que é uma produção respeitável. Por que ocorre dessa forma? O indiano se identifica, desde o início se identificou com a sua produção, os grandes temas do cinema indiano, porque é uma cultura milenar. E eles trabalharam desde o início, o cinema indiano trabalhou as lendas, os mitos, desde o início. Há uma identificação assim, pelo menos é o que se comenta, é a certeza que se tem com relação a esse sucesso, digamos assim, local do cinema indiano. É a identidade, quer dizer, é a tal história, é uma verdadeira muralha, né, que eles criaram, talvez inconscientemente, com relação ao produto que vem de fora. Eles se identificam com... Ao contrário, nós fomos sempre uma sociedade, talvez com as suas vantagens, nós sempre fomos uma sociedade muito aberta para as influências de fora, né? O Paulo Emílio estudou isso muito bem e essa é uma das teses que ele levantava. Quer dizer, enquanto, vamos citar novamente a Índia, ela erguia esse paredão, nós somos... né? Talvez isso tenha alguma vantagem, né? Porque não somos xenófobos, né? Temos isso. Mas, em compensação, a gente tem uma certa dificuldade porque isso se radica na questão econômico-financeira, né? Há um negócio estabelecido. Além disso, muitas vezes a gente tem incorrido, e aí você tem toda a razão, a gente tem incorrido numa certa, não digo megalomania, mas tiramos uma concepção de mercado e de produção, em alguns casos, não é tudo, do filme, da superprodução. Superprodução para nós, numa dimensão brasileira, menor do que o que se gasta, vamos dizer, nos Estados Unidos da América, né? Mas isso não tem correspondido, porque para uma cinematografia existir lastreada numa indústria, por menor que ela seja, ela tem que ter o filme médio, o filme de menor custo, que chega no mercado, que quando chega no mercado, ele pode se pagar e ter um retorno. Se a gente só tiver filmes de 10 milhões de reais, né, de 10 milhões, 15 milhões, essa coisa, como pelo menos é um pouco a prática de certos setores do cinema brasileiro, não digo todos, né? Aí fica faltando o lastro. A gente precisa produzir mais, com qualidade artística, técnica, num padrão mais barato, com orçamentos menores, para poder a gente fazer jus ao mercado, né, e poder lutar e se afirmar, porque o povo se identifica. Você citou o cinema argentino com muita razão. São filmes de uma simplicidade e você vê que não tem nenhuma, assim, vamos dizer, requinte técnico, efeitos, né, extraordinários, né? E a produção é sempre uma coisa muito simples, cenário simples, poucos atores, né, um elenco sempre menor,
Agora, pelo que eu também pude observar, na Argentina tem muitos cursos de cinema e a população parece que é mais empolgada em fazer cinema e não só absorver o cinema, né? O cinema que vem do exterior. Lá me disseram que tem muito cinema e o governo também ajuda. O governo está muito envolvido na questão de financiar o cinema e prestigiar o cinema. Eu acho que o nacionalismo dos nossos irmãos parece que tem esse traço mais forte. Eles têm, sei lá, o orgulho nacional, eu não sei, isso é muito difícil de explicar. Mas o peronismo, né, que é fortíssimo. Morredor o peronismo, é incrível isso. Acontece, você vê, um fenômeno que eu acho que muito se parece em termos de produção com relação ao argentino, é o cinema iraniano, de uma excelente qualidade, extraordinários criadores. E de simplicidade também, né? E de absoluta simplicidade. Isso é um elemento realmente que nos faz falta, quer dizer, nos faz falta não, porque nós somos capazes de fazê-lo com criatividade, etc. Só que nós não estamos nos dirigindo para esse ponto. Eu acho assim, há uma dispersão e vamos dizer, essa coisa da amplificação dos recursos, compreendeu? É uma coisa que a gente tem que ver, que estudar e que resolver de uma certa forma. Pois é, Vladimir, o motivo dessa nossa entrevista é justamente este, né, de tentar, de alguma maneira, fazer com que o brasileiro se empolgue com o seu cinema, com a sua arte, né, com o seu produto nacional. A gente está aqui no estúdio, né, do cineasta, né, do Vladimir, que é uma coisa muito bonita. Daqui a pouco a gente vai passar a câmera e mostrar, né? É também uma coisa muito simples. Ele é um homem simples, é um professor universitário. E o Vladimir Carvalho, ele também é um sofredor, né? Um sofredor da censura, um sofredor de colocar seus filmes, né? De vencer no plano nacional, no plano internacional. Mas ele também é um vencedor, né? Como mostraram os mais recentes festivais de cinema brasileiro. E ele também ele vence nessa modalidade de documentário, que é uma modalidade ainda muito pequena no Brasil, né? Quer dizer, mas a gente vê também que o documentário na América Latina, de uma maneira geral, é outro vencedor, né? Porque também se renovou e está mostrando, está empolgando, sobretudo a juventude. Sem dúvida. O Brasil se inseriu nesse panorama. O documentário teve um alento enorme, né? No exterior também, em todo o mundo, o documentário tem se afirmado como um segmento do cinema muito importante, né? Muito ligado à realidade social, à realidade humana, em toda parte, né? E aqui no Brasil, posso dizer, nos últimos 10, 12 anos, ele aconteceu de uma forma muito interessante, a ponto de ombrear com o filme de ficção, com prestígio junto ao público, né? Por exemplo, se você pegar o público universitário, ele está absolutamente identificado com o documentário. Muito provavelmente porque, através dos cursos de cinema, das próprias universidades, das inúmeras mostras pelo país afora, com toda essa coisa das cinematecas, as mostras de cinema especialmente, né? Várias instituições com essa coisa de centros culturais, eu citaria o caso do Centro Cultural Banco do Brasil, né? Tudo isso tem concorrido para uma curiosidade maior em torno dos documentários, porque, na verdade, o documentário brasileiro sempre foi de muita boa qualidade, com essa preocupação de mostrar o Brasil a ele mesmo, por exemplo, né? Então, você vê os filmes do Eduardo Coutinho, os filmes do João Moreira Salles, do Silvio Tendler, do Geraldo Sarno. Essa posso dizer que é a elite pensante do nosso cinema. E o público tem se identificado, tem entendido. Ele quer saber mais sobre o Brasil, sobre a realidade social, isso que a gente chama de realidade, né? É difícil saber, essa entidade é meio difusa, mas tem coisas esses autores que eu citei, naturalmente fazendo injustiça com alguns, tem o Zé Padilha, por exemplo, o Marcos Prado, todo esse pessoal, tem feito de forma a que a gente estabeleça com a nossa realidade social, realidade nacional, um diálogo, né? O público tem se identificado com o gênero documentário, né? Um tipo de filme.
Sim, Vladimir, esse seu filme, O País de São Saruê, ele ficou interditado durante 9 anos, né? 79. Depois houve condições. Ele é preto e branco, né? Mas é um documentário muito clássico, é um dos nossos clássicos do cinema. Ele ficou claro que ele depois, qual foi o destino dele? Ele não foi direto para as prateleiras, não. Bom, o filme ele foi interditado pela censura em 71. Filme pronto. Interditado por quê? É questão ideológica, né? Foi a abordagem que você fez. O início, praticamente, no início, posso dizer, do governo Garrastazu Médici, que era aquela ditadura mais, vamos dizer assim, brutal, posso dizer, né? E a censura recrudesceu, né? Vamos dizer, os termos que saiu publicado no Diário Oficial, que você ia censura apresentava o seu filme. Hoje, felizmente, não temos mais esse incômodo, nem temos que passar por esse ritual penoso, que é ir à censura, entregar o filme, para saber se pode exibir ou não. Isso é um absurdo, né? Mas aconteceu. E quando saiu o resultado, o filme estava interditado em todo o território brasileiro, né? Por acaso, mesmo assim, eu o inscrevi no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 1971. E a comissão de seleção do festival apaixonou-se pelo filme e adotou o filme. O filme foi selecionado para o Festival de 1971. Não deu outra. A Fundação Cultural, que à época era quem fazia, como hoje a Secretaria de Cultura, naquela época era a Fundação Cultural, não procurou o Departamento de Censura da Polícia Federal para liberar o filme, porque naquela época havia esse recurso. Para um festival, o filme poderia ser liberado porque era um público restrito. Ela não o fez. Uma razão conveniente, sei lá, não quiseram fazer isso, né? Então o filme passou em branco e azul. Por quê? Porque ele foi retirado do próprio festival, a fórceps, e no festival colocado uma charopada que você deve se lembrar, Brasil Bom de Bola, que era um filme sobre a seleção brasileira, compreendeu? E o resultado foi que eu fiquei 9 anos a fazer petitórios à censura, e só quando começou a chamada abertura lenta, gradual, essa coisa, foi que começou-se a fazer. Aí saíram as peças de teatro proibidas, as músicas de Chico Buarque de Holanda, e nessa crista eu pude chegar às telas. Então o filme foi lançado comercialmente, mas tem um aspecto curioso. Naquela época o documentário não tinha o prestígio que tem hoje. E quando o filme saiu, 9 anos depois, ele era praticamente o último filme em preto e branco. Todo o cinema brasileiro tinha se renovado e estava todo colorido. Então foi uma desvantagem muito grande no mercado. Só aqueles que realmente se identificavam com essa temática, a temática social, porque é um retrato do chamado do sertão nordestino, do sertão seco, com dois problemas: o latifúndio e a seca. Uma questão natural do clima, e o outro uma cultural, digamos assim, para não dizer política. E numa época que já... É um longa-metragem. É um longa-metragem. É o meu primeiro longa-metragem, né? E aí tem aquele programa, não sei se você está lembrado, O Novo Nordeste. Então a ditadura queria vir falar, vamos dizer assim, encomiasticamente, né? E era exaltação. Exaltação entre esse filme, mostrando que o sertão o Nordeste seco, o sertão propriamente, que a gente convencionou chamar, era uma terra arrasada, era subdesenvolvida, atrasado, e as razões estavam demonstradas no filme. Então não teve outro, foi interditado. Tá, e agora você vai fazer uma festa de celebração que vai ser no auditório do Correio Brasilense, a Fundação Assis Chateaubriand, e o filme vai ser passado, logicamente, e também analisado. Na verdade, eu fui convidado, né? Fui convidado e disse a eles que tinha essa efeméride, né, de 40 anos de um filme que foi interditado e depois liberado. Então isso, na verdade, é uma celebração do reingresso no Brasil, né, que não é de hoje, no Estado de Direito, na liberdade de criação, né, toda essa coisa da redemocratização do país. O País de São Saruê é um pouco fruto disso. Então nós vamos celebrar, fez 40 anos agora em dezembro, que o filme foi realizado e tentou ser lançado, né? Então são 40 anos de existência, né?
Depois de interditado, ainda teve um problema mais recente, que ele foi... Porque o filme ele é como gente, né? Ele degenera. Né? Então você tem que tratar... É película, né? É película. Então ele começou a apresentar uns sintomas de degeneração mesmo, né? Começou a se degradar. E então foi preciso um projeto, a Petrobras patrocinou, de recuperação. Então ele pegou uma cadeia e depois foi, como é que se diz, safenado. Mas felizmente está aí, novo, em folha, para passar. Eu vou passar trechos e fazer comentários nesse sarau. O sarau, assiste a Chateaubriand, que eles fazem agora mensalmente nos Diários Associados. Agora, eu vejo também aqui no seu estúdio que você não está pretendendo parar tão cedo, né? Você deve ter grandes projetos aí. Sim, não tenha dúvida. Isso aqui chama-se Fundação Cine Memória. É uma provocação que eu faço, porque Brasília é capital da República, como é que chama? Patrimônio Cultural da Humanidade, todas as embaixadas estão aqui, é o centro do governo brasileiro e tudo mais, mas não tem a sua cinemateca, né? Que vamos dizer assim, entre aspas, é o museu do cinema, né? Em todas as idades. Então eu realizei isso aqui de motor próprio, com recursos próprios, que é apenas uma coisa minúscula, sinalizando que Brasília não tem a sua cinemateca, o que é uma falta. Uma capital da República podia ter aqui a sua cinemateca, e para preservação dos filmes, preservação da memória cinematográfica de Brasília e tudo mais. Então, tenho aqui essa coisa. E você se referia também aos projetos. Aos projetos. Eu estou empenhado agora num projeto sobre o pintor Cícero Dias, um pernambucano extraordinariamente dotado para as artes plásticas, um pintor extraordinário realmente, e que passou, posso dizer, quase todo o apogeu de sua carreira na França, né? Onde ele foi, inclusive, compadre de Picasso, né? Talvez até use esse título, né? O compadre de Picasso. É Cícero Dias, um pernambucano, filho de senhor de engenho, como Zé Lindo Rei, que é o filme anterior que eu fiz. E eu filmei lá na França, filmei em Paris, uma grande exposição dele, entrevistei a viúva, entrevistei a filha, e estou com esse material trabalhando para que eles em breve ganhem as telas. Então, nós assim entrevistamos o cineasta e professor da Universidade de Brasília, Vladimir de Carvalho. O Vladimir falou para o blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília.